Olá, boa tarde. Está no All Top News com o fechamento dos mercados. Vamos trazer as principais notícias do dia aqui para vocês. É claro que também, traremos os últimos movimentos das bolsas aqui do Brasil e do mundo. Teremos também entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês. Quero agradecer a companhia para todos que estão aqui nos acompanhando desde o início da nossa programação, desde a abertura do mercado. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Conto com a sua participação, a sua interação. Eu tô de olho aqui no chat, então deixem as suas perguntas, as suas dúvidas, para a gente continuar aqui com essa interação que é tão importante para nós. Então vamos lá, para poder a gente começar a entender um pouco mais como a gente veio até o restante da tarde, né? O restinho da tarde aqui nesse Ibovespa. Eu quero trazer já o nosso giro de mercado por aqui, começando, claro, a nossa tela aqui da Nelogica. Quem estiver nos acompanhando pelo Profit já abre aí também o nosso monitor de mercado para a gente ver as altas e baixas. E como está esse Bovespa? 1,77% de alta agora para o Ibov, que está nos 114.060 pontos. Quem vem nos acompanhando aqui desde o início do dia, viu que a gente trouxe essa atualização, que a gente já entrou no período da tarde aqui nesse patamar positivo, acompanhando o otimismo do investidor internacional, que também está mais predisposto ao risco, ou seja, a gente tem um suporte ali das bolsas americanas, também teve o suporte aí durante boa parte do dia do petróleo, que passou aí bom tempo em alta, apesar de ter devolvido aqui todos os ganhos no finalzinho do dia. Então, a gente teve aqui alguns pontos positivos para dar um suporte aqui para esse Bovespa. Em relação aqui à maior alta do momento, o CVC, com mais de 8% de alta, CVC que, aliás, lançou um programa de pontuação, para praticamente, para mais de 1.000 lojas. A gente vai até atualizar isso aqui a pouquinho para vocês. Mais de 1.000 lojas da CVC contarão com esse serviço de pontuação que foi lançado pela companhia. Eu vou trazer já mais detalhes para vocês. Isso pode estar também ajudando a favorecer a alta do papel no momento, que também tem a questão da queda do dólar, que favorece o setor de aéreas e turismo, tanto que a Gol também aparece aqui, 4,74% de alta, e a Azul subindo 6,17%. Embraer também sobe agora 6,75%. O setor de elétricas também de varejo e tecnologia aparecendo por aqui, TOTS sobe mais de 4,43%. A gente tem Via também subindo 3,83%. As grandes varejistas aparecendo por aqui nessas altas. Natura sobe 3% agora, não é a única. A Loja Zene está subindo aqui também 2,66%, tudo no setor de varejo. Na queda aqui do patamar negativo, a gente tem MRV, quase 12% de queda. Aqui na situação de MRV, são os dados operacionais aí do terceiro TRI, que não agradaram muito aí o mercado, mesmo com toda a reorganização, mesmo com toda essa questão da atualização do Casa Verde e Amarela, a companhia não teve bons resultados no terceiro trimestre, e isso já está impactando aqui o papel da MRV desde o início do dia, gente. Então, a gente tem na sequência a Braskem caindo 3,15% e Fleury também está caindo um pouco mais de 3%. Eu vou trazer aqui o setor de petróleo separado para a gente dar uma olhadinha. A Petrobras até tinha queda em Petri 4 durante o período da manhã, junto com o Petri 3 que também cai. Aí pode ter também a questão do ruído político, já que a gente tinha alta da commodity com o setor inteiro acompanhando, e aí a Petrobras na contramão. Agora à tarde, finalzinho da tarde, Petri 3 permanece em queda, mas Petri 4 conseguiu virar para o sinal positivo 0,21% de alta. Enat 3 agora cai 0,85%. Na siderurgia e mineração, apesar da gente ter tido uma queda nos contratos futuros de Dalian, na segunda sessão também, a gente teve a cotação negativa da commodity lá fora, mas a gente conseguiu permanecer aqui descolado dessa cotação negativa, já que a gente tem Vale aqui subindo mais de 1,5%, Ferbasa, Gerdau também em alta, Sols e Minas caindo 1,08% e CSNA também seguindo nessa contramão da cotação e aí permanecendo então no patamar negativo. Bom, eu quero já começar o nosso giro de notícias aqui, atualizando essa situação do candidato ao governo para o estado de São Paulo, aqui no segundo turno, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele que teve a sua agenda dessa segunda-feira interrompida por um tiroteio na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido, da equipe do candidato. O candidato, inclusive, do Republicanos, deixou o local em uma van, escoltado por seguranças, junto com a sua equipe, todos bem, todos a salvo. Mas a polícia confirmou
que esse tiroteio lá em Paraisópolis, que a gente até acompanha imagens no momento, são imagens da unidade universitária, do núcleo universitário onde ele estava, onde estava o candidato, junto com a imprensa, que no canto, né, superior da tela a gente até vê algumas câmeras ali, o pessoal da imprensa, todo mundo correndo, se abaixando no momento do tiroteio, né? A polícia confirmou agora à tarde que esse tiroteio deixou um morto. Se trata de um homem com duas passagens já por roubo, né, que acabou sendo baleado e morto na mesma rua. Porém, segundo a polícia, distante de onde estava o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, segundo informações da polícia. Ou seja, o tiroteio aconteceu nessa mesma rua, porém, de acordo com a polícia, distante desse prédio onde estava o candidato ao segundo turno aqui no governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto, né, com a imprensa, aonde então o candidato vinha realizando a sua agenda de campanha, cumprindo a sua agenda de campanha nessa segunda-feira. Tarcísio de Freitas, né, fazia essa campanha dentro desse prédio, nesse polo universitário, e assim que saiu do local, ele escreveu sobre a situação vivida em Paraisópolis na sua conta pessoal do Twitter, confirmando que estava bem, ele estava bem, toda a equipe, né, e detalhando essa situação, falando, claro, em seguida que ia esperar a apuração de tudo que estava acontecendo, né? Logo na sequência, ele disse então que estava bem e falou também com o presidente Jair Bolsonaro durante um telefonema. O presidente confirmou que recebeu essa ligação do Tarcísio, mas não quis se manifestar até ter uma apuração detalhada sobre o ocorrido. Apesar disso, o Bolsonaro avaliou que o candidato deve sim reforçar a sua segurança após a situação, após esse ocorrido, né? Até porque a gente sabe que a campanha ainda continua, tem mais dias pela frente. Então o presidente disse, abre aspas, é um sinal que ele deve se preocupar com a sua segurança, fecha aspas, foi então o que disse o presidente Jair Bolsonaro assim que recebeu a ligação do candidato ao governo de São Paulo aqui pelo segundo turno, né? Então a gente vai continuar acompanhando e trazendo informações para vocês a qualquer momento, né? A nossa equipe já está no local onde vai acontecer a qualquer minuto uma coletiva de imprensa com toda a equipe ali do Tarcísio de Freitas para poder falar um pouco mais sobre o ocorrido, para explicar, né, tudo o que aconteceu, desenrolar também, né, das investigações, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Então, assim que a gente tiver o início da coletiva de imprensa, a gente vai transmitir aqui para vocês em primeira mão. Bom, e ainda falando de política, o presidente da Câmara dos Deputados e a liderança do governo na casa se organizam para tentar votar o projeto de lei que cria punições a pesquisas eleitorais que apresentem resultados dissonantes dos obtidos nas urnas eletrônicas. Quem tem mais informações é a nossa repórter Kélia Cali, lá de Brasília. A Câmara dos Deputados se organiza para tentar votar amanhã projetos de lei que têm relação com punição para institutos de pesquisas eleitorais que publicizem, né, resultados que estejam fora da margem de erro. Até a semana passada, o projeto mais visto, né, mais desejado que fosse levado a plenária era o projeto 2567 do líder do governo aqui na casa, o Ricardo Barros. Mas acaba que por uma questão aí de falta de consenso do texto, da construção do texto, uma vez que o texto prevê inclusive punições penais, né, voltou-se o olhar para outros projetos, como um projeto de 2011 que está aqui na casa já, e deseja-se assim levar esse projeto de 2011 para o plenário via requerimento de urgência, que é quando você dispensa toda a tramitação necessária ali nas comissões temporárias ou comissão permanente, a depender do perfil do projeto, né? Então você dispensa todas essas fases e leva direto para o plenário. É exatamente isso que o Lira e a base do governo estão tentando aí costurar para fazer amanhã. Não se sabe ainda se vão conseguir votar esse requerimento de urgência desse projeto de 2011, né, no qual está pensado o projeto do Ricardo Barros, mas fato é que a base, como eu disse, tanto a base como o presidente da casa, Arthur Lira, tentam aí chegar a um consenso sobre a construção dessa proposta e também a forma como ela será levada com maior celeridade para o plenário do Senado, né? Essa discussão começou depois do primeiro turno das eleições, quando as pesquisas, né, elas não chegaram próximo ali do resultado que foi emitido pelas urnas eletrônicas de votação, e aí alguns parlamentares começaram a focar então nessa pauta, tentando aí criar punições. O Lira, que é presidente aqui da casa, ele defende que sejam punições ali da área civil, né? Punições com pagamento de multas, enfim. Já o Ricardo Barros não. O Ricardo Barros, ele deseja, por exemplo, que haja prisões para os responsáveis pelos institutos que publicizarem em pesquisas que não estejam, né, dentro de uma verossimilhança com o resultado obtido
emitido nas urnas, né? A gente vai, claro, continuar acompanhando para ver se realmente amanhã, terça-feira, terá aí essa pauta no plenário aqui da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, Kelly. Bom, e a gente segue por aqui trazendo mais informações, lembrando que a qualquer momento a gente vai ao vivo para a coletiva de imprensa, né, que vai acontecer com o Tarcísio de Freitas, que é candidato a governo aqui do segundo turno de São Paulo, a respeito desse tiroteio que aconteceu mais cedo lá em Paraisópolis. A qualquer momento, fique aqui, aguarde que a gente traz essa informação em primeira mão para vocês. Antes disso, a Petrobras informou hoje, gente, que o navio plataforma P-71 deixou o estaleiro no Espírito Santo no último sábado, com destino ao campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade produzirá diariamente até 150 mil barris de óleo e até 6 milhões de metros cúbicos de gás. A capacidade de armazenamento da P-71 é de 1,6 milhão de barris de óleo. A P-71 é uma plataforma do tipo de sistema flutuante de produção, armazenamento e também transferência de petróleo e navegará até a Bacia de Santos para cumprir, então, a próxima etapa do projeto, que é a sua ancoragem no campo, seguida da interligação dos dutos de produção da unidade. A P-71 entrará em operação em dezembro de 2022 e deve atingir o seu pico de produção até o final de 2023. Bom, e nessa segunda-feira, a CVC lançou o seu programa de fidelidade, chamado de Clube CVC, com o objetivo dos clientes acumularem pontos pelos produtos a serem utilizados e comprados, né, para poder serem resgatados com benefícios dentro de produtos já de portfólio da própria CVC. Serão mais de 1.100 lojas da CVC em todo o país que participarão desse projeto, né, desse programa de pontuação que chama Clube CVC. A operadora de plano de viagem disse, inclusive, que o lançamento do Clube CVC é a realização, né, a materialização dos projetos prioritários da companhia. Inclusive, como eu mostrei para vocês, a CVC ela vem performando em alta desde o início, né, do dia, desde o período da manhã. A CVC está aqui subindo 8,7% por enquanto. Vamos mais assuntos corporativos. A Fleury anunciou que o seu conselho de administração aprovou um novo aumento de capital de até de 1,220 bilhão de reais. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. A Fleury disse que o dinheiro vai ser usado para manter a estratégia de crescimento, continuar os planos de expansão orgânica, além de melhorar a posição de caixa e reduzir a alavancagem financeira consolidada do Fleury. O aumento de capital pode ser de no mínimo 602,6 milhões e no máximo 1,22 bilhão. A mais recente compra do grupo foi feita no começo deste mês, quando adquiriu 100% da Métodos Laboratório. E a Comissão de Valores Mobiliários divulgou que a 2W Energia assinou um contrato de parceria com a Oi para a oferta de soluções de migração para o mercado livre de energia no formato White Label, onde a Oi vai atuar como frente de vendas e a 2W vai atuar fornecendo serviços de energia às empresas. O contrato vai permanecer vigente por 2 anos. A parceria com a Oi representa um importante avanço na frente comercial, com o início das atividades do canal White Label. Assim, a base de mais de 12 milhões de unidades geradoras de receitas da Oi poderá contar com a 2W para migrar para o mercado livre. E a Embraer conseguiu uma linha de crédito rotativo no valor de até 630 milhões de dólares, podendo ser aumentado para 650 milhões em até 90 dias, após a data do fechamento, com o vencimento em 13 de outubro de 2025, com 14 instituições financeiras internacionais. O financiamento pode ser alterado nos próximos 12 meses para incluir recursos vinculados à sustentabilidade. Os mutuários podem usar empréstimos sob a linha de crédito para fins corporativos gerais. Falando agora de economia, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, apresentou queda de 1,13% em agosto em relação a julho, de acordo com os dados dessazonalizados do Banco Central dessa segunda-feira. As expectativas dos investidores estavam em uma queda de 0,50% nesse período. Nos últimos 12 meses, a variação ficou em uma alta de 2,08%. Em relação a agosto de 2021, o índice também teve um crescimento de 2,76%. Bom, antes da gente dar continuidade aqui, né, a nossa programação, aliás, eu quero
Antes, né, agradecer para vocês, inclusive todos que estão aqui nos assistindo, já teve gente aqui me dando boa tarde, o Peter Santana que está aqui, o Ezequiel também, sempre está aqui com a gente, o Carlos que está aqui, Carlos SN, dizendo que gosta sempre da minha apresentação. Muito obrigada, Carlos, obrigada pela sua audiência, obrigada a todos vocês que ajudaram a gente, inclusive, a conseguir bater a nossa meta, 400 mil inscritos aqui no nosso canal. A gente está muito feliz com isso, claro que a gente não teria chegado até aqui se não fossem vocês aí, né, acompanhando o nosso trabalho diariamente, também ajudando a gente aqui a se inscrever no nosso canal. Mas eu gostaria de informar vocês que a nossa meta agora é de 500 mil inscritos. Então eu não vou deixar de pedir, de lembrar a todos vocês, se já estão inscritos aqui no nosso canal, até porque a gente tem informações aqui do nosso Analytics, que mais da metade das pessoas que nos assistem aqui pelo canal do YouTube não estão inscritos aqui no nosso canal. Olha só, às vezes a pessoa deve ficar assistindo, a plataforma vai lá, sugere a programação e aí você já dá play, já começa a assistir, mas nem se ligou que ainda não se inscreveu. Então, gente, fica atento, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a continuar mostrando ao YouTube a relevância do nosso conteúdo para que a gente consiga entregar isso a cada vez mais pessoas. Muito obrigada por ajudar, mas continue ajudando, não pare por aí, tá? A gente vai para um rápido intervalinho só para poder você dar uma conferida. Se você já está inscrito no nosso canal e para compartilhar para aquele amigo que ainda não está aqui, compartilha com ele, daqui a pouquinho a gente volta. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Estamos de volta, a gente acaba de receber aqui a informação da minha produção que a gente está ao vivo com a coletiva agora do candidato Tarcísio de Freitas ao segundo turno, né, do governo aqui de São Paulo. Vamos ao vivo direto para lá, para o local da coletiva, para ouvir, né, o que tem o candidato a falar nesse momento. Ele que já disse que acredita sim que foi o tiroteio, trata-se de uma intimidação do crime organizado. Vamos ouvir então a coletiva do Tarcísio de Freitas. Nós vamos ampliar a presença do Estado nessas comunidades, nessas favelas. Nós vamos levar a política pública lá, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham oportunidade, eu quero que as pessoas tenham emprego. O que toda mãe quer é emprego. Imagina o jovem aprendiz paulista. Imagina você ter um programa de aprendizado onde o jovem tem contato com o emprego na microempresa, na pequena empresa, e o Estado subsidia o seu estágio. Quantas microempresas, quantos pequenos estabelecimentos existem numa favela? Milhares. Então, quantos jovens podem estar empregados lá? E se você consegue dar um emprego para o jovem, se você dá uma perspectiva, você dá um incentivo para o jovem, esse jovem vai se afastar do crime. A gente precisa afastar os jovens do crime. Então, o Estado precisa se fazer presente. Pode ser que eu não tenha visto, né? Eu recebi uma quantidade muito grande de mensagens. De fato, a equipe dele falou que ele ia mandar uma mensagem. Eu não tinha o telefone dele registrado até pouco tempo, registrei agora. E tenho certeza que ele está solidário, ele é absolutamente contra a violência, então vou até olhar para responder. Não, foi o que eu falei. A equipe de segurança observou 4 motos com duas pessoas em cada uma das motos, ou seja, 8 pessoas. Elas começaram a passar na frente do local que nós estávamos. Eles filmaram as pessoas que estavam na nossa equipe de segurança, fizeram perguntas para saber se eram policiais, para saber se estavam armados, se dirigiram à nossa equipe, se evadiram, voltaram com armamento, né? E foi quando a gente começou a ouvir a troca de tiros. A polícia se fez presente no local muito rapidamente, com muita competência, conseguiu repelir a ameaça, estabelecer um perímetro seguro. Esse perímetro de segurança foi o que permitiu a nossa evasão do local, a nossa saída do local. Então, a polícia agiu com muito profissionalismo, com muita rapidez, né? Foi bastante diligente. E o senhor não acredita que foi um atentado? Não, acredito que não. Na minha opinião, foi um recado, uma intimidação, dizer, olha, você está num território que não é seu. Você entrou num território aqui que você não devia ter entrado, entrou sem autorização e você não é bem-vindo. Eu acho que a leitura que eu faço, e observem a minha leitura do episódio por todas as informações que nós coletamos, é essa. Agora, tudo é preliminar, vai ser investigado, né, vai ser discutido, as pessoas vão ser ouvidas. Mas a minha leitura não pode ser outra, não pode ser diferente dessa. Eu acredito que já com a polícia militar que estava no local. Eu não consegui ver nada, acho que assim como você também não. Te vi sentadinho lá também, né, se escondendo lá. Que é o correto a se fazer nessas horas, né? Procura o abrigo e deixa a situação ser esclarecida. Chegou logo depois. O policiamento ostensivo já estava presente na área e rapidamente chegou no local para repelir a ameaça. Eu não sei, aí tem que perguntar para eles. Como eu falei, toda política pública tem que ser reavaliada. Eu tenho uma visão crítica, por uma série de razões, e já disse que eu vou rediscutir essa questão das câmaras com a equipe de segurança pública, se, porventura, a gente venha a ser eleito. A equipe de segurança que estava no local, que foi abordada inicialmente por esses criminosos que estavam nas motos, virou, olha, eles passaram por aqui, fizeram perguntas e voltaram armados. É o pessoal que faz a minha segurança. São policiais? São policiais? Não vou falar para você, o pessoal que faz a minha segurança.
Acho que não. Acho que partiu da PM. Não, porque eu vi que tinha condição de fazer, eu ia chegar a tempo. Até ontem eu estava em Brasília com a minha mãe na UTI no hospital, eu não sabia se ia chegar a tempo em São Paulo, só isso. Hã? É. Eu acho que aí é tomar mais cuidado com a questão de segurança, entrar realmente, se a gente perceber que existe condição para entrar, e com a segurança reforçada. Olha, aumentando a presença do Estado. O Estado tem que se fazer presente, né? O Estado tem que libertar as pessoas do crime organizado. Não há outra maneira. Se você não... E você tem que dar esperança, né? Porque ninguém quer o caminho do crime. Quem ingressa no crime não quer o caminho do crime. Os pais que hoje... criminoso que tem filho, não quer que o filho dele siga o caminho do crime. Pode ter certeza disso. Agora, por que as pessoas tomam o caminho do crime? Porque não estão tendo alternativa. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as alternativas, a gente tem que criar o emprego, a gente tem que dar o treinamento. Porque quantas pessoas nessas comunidades têm o talento para a música? Quantas pessoas têm o talento para as artes cênicas? Quantas pessoas têm o talento para o esporte? Quantas pessoas têm o talento para o empreendedorismo? Podem ser grandes comerciantes, enfim, empresários, empreendedores. Quantas pessoas têm o talento para a informática? Têm o talento para a TI, pode ser desenvolvedores de aplicativos, programadores. E aí uma questão de presença do Estado, treinamento, estímulo a atividades como a gente viu hoje. O projeto é maravilhoso, projeto de transformação. Várias pessoas que passam por ali saem empregadas nos melhores salões de São Paulo, pessoas que já têm o seu próprio negócio. Então, esse tipo de atividade precisa ser estimulado, porque aí você vai começar a abrir a porta para o futuro, você vai dar perspectiva para esses jovens, né? Você vai tirar esses jovens da mão do crime. Então, o Estado presente, ele desestimula o crime. Não tem outra alternativa. Fora isso, é monitoramento, então, trabalho de inteligência, asfixia financeira. Ao governo de São Paulo, pelo segundo turno, Tarcísio de Freitas, em uma coletiva de imprensa, está respondendo ali tranquilamente, né, com toda a paciência, aos jornalistas que estão no local, questionando, tentando entender de fato o que ocorreu, né, por ele mesmo, pelo próprio Tarcísio, que estava lá, viveu essa situação. Ele que deixou muito claro que acredita que isso foi uma clara intimidação do crime organizado. Ou seja, ele explicou, né, que minutos antes de tudo acontecer, uns homens em uma moto, né, chegaram a passar pelo local, tentar entender quem que estava, se tinha polícia, se estava armado. Depois, esses homens voltam armados para aquela região e é quando acontece o tiroteio, né, ele que deixa muito claro que trata-se ali não de uma questão política, mas de uma questão territorial. Ele disse até o seguinte, eu anotei aqui para a gente ter a certeza. Ele disse, na minha opinião, o tiroteio em Paraisópolis foi um ato de intimidação, foi um recado claro do crime organizado, dizendo, vocês não são bem-vindos, a gente não quer vocês aqui dentro. Tarcísio também disse que essa não é uma questão eleitoral, mas uma questão territorial que acontece nas favelas de São Paulo e, né, segundo a equipe de segurança, a troca de tiro naquela região onde ele estava, inclusive, é incomum lá em Paraisópolis, né? Então, aí reforçaria a tese do Tarcísio de Freitas de que se trata, então, de uma intimidação, esse tiroteio que aconteceu, né, durante o final dessa manhã, logo quando o candidato estava lá cumprindo a agenda em Paraisópolis. A gente vai ficar acompanhando, a polícia que ainda ainda segue acompanhando e apurando todos os dados. O secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, João Campos, disse mais cedo, abre aspas, eu repito, na nossa opinião ainda é prematuro com os dados que temos. Essa hipótese de atentado, o que entendemos é que houve, na verdade, um ruído por causa da presença da polícia no local. E a polícia estava presente ali para garantir, inclusive, a segurança do candidato, de toda a equipe, de toda a imprensa que estava lá no local. Então, essa foi a fala e o esclarecimento do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, diante desse tiroteio que aconteceu mais cedo em Paraisópolis, quando ele estava lá cumprindo a agenda de campanha. A gente vai seguindo por aqui, a gente vai agora conversar, né, falar um pouco sobre mercado com o Hugo Baeta, ele que é analista de ações da AF Invest, que já está aqui comigo. Hugo, muito obrigada por aguardar, inclusive, a gente que estava aqui transmitindo essa coletiva do Tarcísio, isso deu uma grande movimentada, né, por aqui, diante dessas campanhas que a gente sabe que têm sido muito acirradas e polarizadas, então a gente precisava apurar um pouco mais. Obrigada e seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação.
Boa tarde, Débora. Muito obrigado, sem problemas. Imagina aí que o quanto que essa situação foi complicada, tinha que dar prioridade para as falas do candidato mesmo. Mas foi um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos lá, então. Eu quero começar falando contigo, Hugo, sobre o Índice Geral, né, de Preços, da FGV, o IGPM, que mede esse movimento de preços de diferentes etapas do processo produtivo. Caiu mais de 100% no valor acumulado em 12 meses esse ano. Lembrando, claro, que as commodities agrícolas passaram mais de 2 anos em alta por conta da pandemia da Covid-19, também por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O IGPM é uma prova de que a desaceleração de preço, né, e a queda nos valores agora realmente chegam ao consumidor final. Você acredita no progresso dessa desaceleração? A gente já pode falar que a pandemia é página virada diante desses dados que a gente tem tido aqui no Brasil? Olha só, quando a gente fala do IGPM, a gente fala muito de câmbio e muito também de materiais básicos, né? É um efeito bem correlacionado, né? Quando a gente vê essas commodities ou o próprio câmbio cedendo, a gente vê aí o IGPM logo caindo na sequência, mas para falar de forma estrutural, em termos de inflação, eu acho mais importante a gente ver aí inflação de serviços e também como aluguéis, salários, darem uma desacelerada para que, de fato, a inflação aqui de longo prazo no Brasil converja para a meta. Uhum. Agora, para poder entender, a gente tem juros, por outro lado, né, que não param de subir mundo afora, né, mas a gente também tem, por outro lado, as ações do varejo, que seguem muito pressionada. A gente viu aí os juros subindo bastante. Aqui no Brasil a gente já começa, né, a fazer pelo menos uma manutenção desses juros, mas ainda em patamar muito elevado. Mesmo com essa sinalização ali do Banco Central, de começar ali a fazer pelo menos uma manutenção, uma correção, a gente vê esse setor de varejo mais pressionado. Por que você acredita que isso ainda está ocorrendo? Se a gente tem, por exemplo, se a gente olhar no curtíssimo prazo, datas sazonais que podem favorecer bastante o setor, tem Black Friday, tem aí a Copa do Mundo que está chegando, o final do ano, ou seja, esse setor não poderia já estar respondendo mais positivamente? A Black Friday ela acontece todo ano, né? Então, nessa teoria que o mercado ele é levemente eficiente, a gente não poderia esperar que essas ações ligadas ao setor do varejo subissem no final do ano por conta da Black Friday. Agora, falando de juros, que esse fator macroeconômico, de fato, é muito importante para o varejo, a gente acredita que o Banco Central já fez o seu dever de casa, ele já foi bem adiantado nesse aperto monetário. Olhando na próxima janela, a gente acredita que muito provavelmente vai ser um ciclo de queda de juros, e aí, com isso, como o mercado já se antecipa aos fatores macroeconômicos preponderantes, é bem provável que o setor de varejo comece a ter uma performance relativa ao índice bem positiva. Tá. Bom, Hugo, entre o início desse ano e agora o mês de setembro, fim de setembro, também temos o índice aí de consumo, né, que reúne as ações do setor, acumulando perdas de 13,5% contra essa alta aí de 5% do Ibovespa. Essa taxa de juros, então, a Selic ficando estável, já resolveria o problema desse setor, na sua opinião? Entre as companhias de varejo, eu queria entender do seu ponto de vista, quem poderia se destacar desse cenário atual? Porque, com certeza, algumas ali ainda vão sofrer um pouco os danos desses juros, né? Sim, sim. Bom, as companhias, os juros, só para deixar claro, os juros nesse patamar de 13,75, ele não é bom do jeito que ele está estável, ele não é bom para nenhuma empresa. O que seria bom é, de fato, os juros cair lá na frente, né? E aí, principalmente as empresas que são muito ligadas a crédito, aí você pode colocar esse varejo de linha branca, você pode colocar também o próprio varejo de vestuário, que tem algumas empresas que fornecem crédito para os consumidores comprarem mais, seja roupa, seja bens de consumo discricionário, como eletrodomésticos, às vezes celulares, enfim, esses setores que são mais ligados ao consumo e que precisam, e que o crédito barato facilita esse consumo, tendem a se beneficiar mais com os juros caindo, né? E hoje eu acho que foi um movimento interessante do mercado, porque a gente viu aí esse BCBR
abaixo das expectativas, né, já indicando uma desaceleração, somando isso com uma alta aí justamente desses setores de varejo e de serviços, né? Se pegar as maiores altas aí, tem bastante empresa ligada a essa exposição do setor. E por que isso? Porque a própria desaceleração da economia já é um indício para o Banco Central conseguir cortar os juros lá na frente, né? Se a economia não desacelerar, se ela seguir forte do jeito que ela está, bem improvável que o Banco Central já corte juros no primeiro semestre do ano que vem. Então, de maneira inversa, né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos a gente está vendo uma economia que não desacelera, a inflação cada vez mais forte, e com isso a Bolsa continua caindo, porque lá se espera que vai ter que subir mais os juros. Aqui, no momento atual, uma desaceleração desse indicador do IBCBR, de certa maneira é bom, porque isso já quer dizer que o Banco Central vai conseguir cortar os juros e esses setores vão ser mais beneficiados. Não à toa, a curva de juros está fechando hoje e tem bastante setor aí de varejo e de serviço que está dando uma bela valorização. É fato, a gente vem acompanhando aqui, agora há pouco eu passei as altas e baixas para o pessoal, é exatamente isso. Hugo, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco nesse fechamento do mercado, espero poder contar mais vezes aqui contigo, com mais tempo até inclusive, sem um factual como que tivemos hoje, para a gente conversar com mais tranquilidade. Não, sem problemas. Até uma próxima, te espero por aqui. Tchau, Débora, eu que agradeço aí pelo convite, por deixar aí, falar um pouquinho aí da nossa cabeça e até uma próxima. Boa tarde. Até mais. Tchau. Ótima tarde para você. Bom, gente, a gente vai continuando por aqui na nossa programação, né? Como eu falei mais cedo, a gente continua com esse Bovespa num patamar positivo. Perdeu agora um pouco os 114 mil pontos. A gente está com 113.912 pontos por enquanto. A alta é de 1,64%. É a CVC que vai expandindo ganhos por enquanto. Liderando essas altas do dia, a CVC sobe 9,49% e a MRV está caindo 12,46% já nesse finalzinho aqui de pregão. A gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui para vocês. Já tem Cripto News, tem mais notícia, tem notícia internacional, então não sai daí que eu volto já. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News
após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Estamos de volta, agora sim vamos falar sobre criptomoedas. Está no ar o nosso Crypto News com ele, Gabriel Monteiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro diário sobre criptoativos e ativos digitais aqui dentro do Top News. Dia agitado também aqui para os criptoativos. A gente viu uma semana bem pesada na semana passada. A gente teve alguns dados de inflação divulgados lá nos Estados Unidos após o feriado durante a quarta, quinta-feira. E pesou bastante para o mercado. A gente viu essa movimentação bem forte no finalzinho da semana passada. E hoje a gente vê essa segunda-feira com bastante ganhos para alguns criptoativos e também bem dividida aqui, alguns ativos perdendo bastante valor nesta tarde, mas vamos para o que interessa, vamos aqui para o nosso mapa, nosso monitor de mercado aqui do Vector da Nelogica, o principal destaque positivo do dia de hoje, Curves 9,06% para Curves CRV nesta tarde, um ganho bem expressivo de valor. Daqui a pouco a gente conversa com os nossos especialistas de hoje para entender esses movimentos de mercado. O DeFi se destacando bastante também aqui, ó, segunda maior alta para Uniswap 4,95 e a terceira aqui para a Aave. Terceira, quarta aqui, né? Tem CRO impedindo essa tríade do DeFi aqui no topo do mercado de hoje. CRO com 5,03% e a Aave 4,29%, um dos principais protocolos de lending, de empréstimos de criptoativos aqui do mercado. A gente tem aqui a Aave, Uniswap e Curve formando esse DeFi aí no topo do mercado. Daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre esse movimento de mercado, mas os principais criptoativos aqui na parte verdinha, parte positiva do nosso mapa de hoje. Alfa 2,23% e Bitcoin se recuperando um pouco das perdas da semana passada, operando aqui em 1,48%, chegou a perder ali o patamar de 20 mil dólares, se aproximou dos 18 mil dólares, até rompeu aquela métrica. A gente vê um desenho aqui no mapa descendo até os 18.125 dólares aqui, próximo desse patamar que foi enxergado há alguns meses atrás, que é grande referência para a recuperação desse mercado de criptoativos, principalmente para o Bitcoin, e não pode romper daí porque a gente sabe que é uma zona bem forte de resistência para o criptoativo. Ele desceu até lá, voltou e desde então mantém essa lateralização que nós já falamos aqui comumente no Crypto News, próximo aqui dos 19, 20 mil dólares, agora cotado em 19.537, uma abertura de mercado de 19.262 dólares. O Bitcoin aí se mantendo nesse patamar, é uma alta de 1,45%, mas mantendo aquela métrica ali, esse mercado lateralizado que a gente já vem comentando há algumas semanas. Ethereum também ganha um pouco de valor nessa tarde, 1,32% para a rede da Ethereum, para a Ether aqui, ETH, 1,32%, e aqui embaixo as variações que são um pouco menores, Wi-Fi com 1,31%, SNX com 1,05%, Dogecoin 1,02%, Link 0,77%, LTC e Mana também ali próximo do 0,5% de variação positiva. Do lado negativo do nosso mapa, a gente tem aqui o principal destaque para WTC com 5,04% de variação negativa, SushiSwap 4,75%, Perpetual Protocol 4,74%, XRP e ADA Cardano próximo ali do 0%, 0,5%, não ganhando nem perdendo muito valor nesta tarde, mas
Para falar sobre tudo isso conosco, agora a gente vai falar com o João Galhardo, analista e sócio da Quantity de Cripto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao Crypto News. Muito obrigado pela atenção e, claro, ceder um pouquinho do seu tempo para conversar conosco. Maravilha, muito bom estar aqui com você. Vamos trocar aquela ideia sobre o mercado, falar um pouquinho sobre o que está funcionando como driver para os preços ultimamente e vamos lá. Perfeito. O que eu gostaria até de destacar do mercado de hoje, a gente trazendo essa discussão para o mercado desta tarde, a gente vê DeFi se destacando bem nesta tarde, a gente vê Curve, a gente tem a Aave, tem Uniswap, que estava um pouquinho em baixa na semana passada. Como que você avalia esse movimento em conjunto? São protocolos que têm boas perspectivas para a recuperação do mercado de criptoativos nesse último trimestre, talvez no ano que vem, no próximo ano. São protocolos que agradam aí aos olhos dos investidores. Como que está a avaliação de toda essa macroeconomia que ainda impacta o mercado? Também para Uniswap, SushiSwap, que hoje perde valor, mas está ali um pouco abaixo dos outros ativos também. Tem Curve, tem a Aave se destacando também. Como que está a visão para DeFi como um todo? Bem, hoje a gente está tendo uma performance positiva do mercado, majoritariamente porque as bolsas norte-americanas lá fora estão subindo, né? Desde 2020, mais ou menos, onde a gente teve aquele bull market bem icônico, que foi cortesia dos bilhões e bilhões de dólares injetados pela Reserva Federal Norte-Americana, a gente teve uma leve mudança na estrutura de market makers de cripto, que agora se assemelha muito mais à estrutura de market makers do S&P 500, do Nasdaq, do Dow Jones. Agora a gente tem essa atividade institucional que segue justamente esses parâmetros de risk on e risk off. Então toda vez que o mercado lá fora sobe, cripto acaba subindo. E é o caso hoje. E nós estamos tendo um leve destaque no campo de DeFi, porque a gente sempre tem essa rotação setorial em cripto, dando destaque para protocolos como Curve, por exemplo, que tem alguns drivers de destrava de valor bem importantes, um dos principais sendo a implementação do CRV-USD, que será a stablecoin do ecossistema de Curve, que, para quem não conhece, é uma plataforma de liquidez, né, onde você pode emprestar e tomar empréstimos de forma descentralizada, você pode realizar swaps, colocar suas posições para fazer rentabilizações e afins. Eu vejo Curve com ótimos olhos, é um criptoativo que futuramente pode causar problemas, tratando-se da parte de regulação, porque se a gente der uma olhada nas atividades da SEC, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ela vem mostrando interesse em classificar esses criptoativos que utilizam Proof of Stake como mecanismo de consenso. Ela vem tentando considerar eles como valores mobiliários, né, para poder ter um pouco mais de controle em cima das instituições por trás deles. Inclusive, o argumento que eles utilizam é um argumento bem interessante, que é um teste de Howey, onde, de acordo com eles, um ativo pode ser considerado um valor mobiliário se, 1, há um investimento de capital, 2, em um empreendimento em comum, 3, com expectativa razoável de lucros e 4, derivado do esforço de outros. Eles acreditam que o Proof of Stake se enquadra nessa classificação, e isso seria um problema sério, porque caso esses criptoativos sejam classificados como valores imobiliários, como securities, para evitar multas, os protocolos por trás deles, né, os grupos por trás deles deverão cumprir as regras da SEC para registros e relatórios, e essa burocracia pode ser fatal para uma empresa posicionada em um setor que quer tanto dinamismo quanto de digital assets. Porém, eu enxergo sim Curve com bons olhos, muito melhor do que, por exemplo, SushiSwap, que tem vários problemas estruturais. Um deles, por exemplo, é o novo Head Chef que eles colocaram lá, que está dando bastante polêmica ultimamente. Eles acabaram vazando que o cara potencialmente teve alguns problemas com outros protocolos, ele agiu de uma forma não muito honesta, isso acabou fazendo o preço negativamente. Porém, a gente sabe que Sushi tem tido problemas de governança há bastante tempo. Perfeito, João. Eu gostaria até de comentar um pouco essa correlação que você mencionou na sua resposta, que a gente vem até tratando dela nas últimas semanas, nos últimos meses. É um assunto meio que diário aí no mercado, porque a gente vê movimentação nas bolsas norte-americanas, principalmente de tecnologia. O movimento ele se espelha aqui no nosso mercado de criptoativos.
Conversei com alguns analistas que me externaram uma preocupação, gostaria de saber qual a sua visão também sobre isso. A gente vê, claro, quando o mercado norte-americano perde valor, está sofrendo um pouco, está sangrando um pouco os ativos, a gente vê também espelhado aqui no mercado de criptoativos perdendo bastante valor, perdendo até às vezes mais valor do que as bolsas norte-americanas de tecnologia. Mas quando a gente tem o contrário, quando a gente tem o mercado norte-americano ganhando bastante valor, a gente pode até pegar o exemplo da quinta-feira passada, quando tivemos os dados de inflação, o CPI que foi divulgado lá na quinta-feira da semana passada lá para os Estados Unidos. As bolsas chegaram a ganhar mais de 2%, todas elas, a gente teve S&P 500, a gente teve a Nasdaq ganhando mais de 2%, mas o mercado de criptoativos ainda sofrendo bastante. Você enxerga essa dificuldade do mercado de criptoativos de surfar essa maré positiva das bolsas norte-americanas? O pessoal está com muito receio ainda de investir em criptoativos. Qual a sua avaliação sobre esses movimentos? Ou realmente não está correlacionado totalmente? Quando subir lá fora, vai subir aqui os criptoativos? Qual que é a avaliação sobre isso? Não, nós definitivamente temos uma disparidade nesse aspecto. A gente tem um pouco mais de dificuldade para o mercado cripto acompanhar. E isso se dá ao fato de que a Reserva Federal Norte-Americana não está fazendo um bom trabalho em controlar a inflação dos Estados Unidos. E isso acaba causando um cenário de risk-off, onde capital sai de ativos de risco, e criptos muito provavelmente é um dos ativos de maior risco que existem. E como as perspectivas, as projeções são de que a Reserva Federal vai continuar aumentando a taxa de juros norte-americana, as projeções dizem que o próximo hike de juros, que se eu não me engano vai ser dia 2 de novembro agora, ele vai ser um hike de 75 pontos percentuais e que o ciclo desse ano provavelmente vai fechar por volta de 4,50, 4,75 a taxa de juros norte-americana. Isso acaba afugentando parte do capital de cripto, porque a gente tem que entender que desde o bull market de 2020, onde a gente teve uma certa institucionalização de cripto, isso acaba funcionando como uma faca de dois gumes, porque sim, nós temos toda a liquidez que esses players tradicionais trazem, nós temos toda a credibilidade que eles trazem para o mercado, porém eles se comportam de acordo com o cenário de risco. E como o cenário de risco está incerto, como nós temos uma política monetária que está prezando a parte mais hawkish, né, a parte de subida de juros, infelizmente, cripto vem se comportando com um price action bem negativo. E isso provavelmente vai continuar enquanto nós tivermos a taxa de juros subindo. Muito provavelmente, esse ano inteiro, nós teremos subida na taxa de juros, né? Agora a gente vai ter um hike que, de acordo com a precificação da curva de juros, vai ser um hike de 75 pontos percentuais, e o próximo estima-se que será no mínimo de 50 pontos percentuais. E após isso, em boa parte do ano que vem, espera-se que essa taxa de juros fique flat, ela fique nesse nível reto para poder tentar conter a inflação que foi causada pelos estímulos da era do Covid. A gente só vai conseguir performar positivamente em cripto de fato quando essa situação macroeconômica estiver um pouco mais amena. Maravilha, então é um momento de atenção a todos os investidores. É bom deixar claro aqui que é um momento para você basear bem os seus investimentos, não tentar apostar em nada, porque realmente a macroeconomia está prejudicando bastante aqui o mercado de criptoativos. Lembrando, é um mercado muito incipiente, é um mercado de alto risco e também é visto como alto risco pelos investidores lá fora, os grandes investidores institucionais, que às vezes com a grana pesada influenciam o mercado para cima ou para baixo. Tem aquela questão, né? Se quer crescer, vai precisar do dinheiro institucional, mas o dinheiro institucional vem com essas questões, vem com esses encargos, que às vezes não apostam tanto na tecnologia, no desenvolvimento, mas sim no sentimento de mercado, no momento ali que estão vivendo para a macroeconomia. Gostaria até de falar de outra das dores no mercado de criptoativos que a gente vive, inclusive, neste ano, que é a questão dos hacks, que é a questão da fragilidade de alguns protocolos. A gente tem a Chainalysis dando um parecer que outubro pode ser o pior mês aí para hacks em criptoativos. A gente teve Binance ali, o protocolo sendo hackeado, a gente teve Solana, a gente teve outros grandes protocolos sofrendo bastante com os criptoativos. Somam-se aí na análise ali da Chainalysis
mais de 700 milhões de dólares usurpados de criptoativos neste mês. Como que você identifica o momento agora para os criptoativos? É momento de rever os protocolos, de reforçar a tecnologia? Isso afasta o investidor institucional, afasta o investidor aqui do varejo mesmo, as pessoas físicas que estão querendo entrar no mercado, mas estão com receio de serem hackeadas, receios de seguranças desses protocolos. Como que você analisa toda essa questão, principalmente agora nesses últimos meses do ano que vem se destacando bastante para a segurança dos protocolos de criptoativos? Bem, a gente tem que entender que o ecossistema cripto possui algumas das mentes mais brilhantes do mundo e nós temos mentes brilhantes tanto na parte de desenvolvedores quanto do lado negro da força, por assim dizer, né? Nós temos diversos hackers, temos diversos atores que acabam sendo malfeitores para o ecossistema cripto no geral, e isso afugenta sim boa parte dos players institucionais, isso afugenta sim o dinheiro tradicional que fica um pouco com o pé atrás de alocar parte do seu capital em protocolos que potencialmente podem ser hackeados. Existem maneiras de nós, como investidores, mitigar um pouco esse risco. A gente pode fazer o nosso due diligence, a gente pode pesquisar para ver se esses protocolos têm a parte de auditagem, se eles têm infraestruturas robustas que permitem com que eles possam se proteger de possíveis ataques, se eles têm programas de bug bounty que recompensam indivíduos que vão lá e mostram bugs para o pessoal da equipe, tipo, ó, aqui você tem uma vulnerabilidade que pode causar um hack, eu quero uma recompensa por isso. E a tendência é que esses hacks eles diminuam ao longo do tempo, porque é uma tecnologia bem nova, principalmente tratando-se de DeFi. A gente tem um campo onde toda semana, todo mês nós temos alguma nova revolução, revoluções em market making, revoluções na parte de liquidez, na funcionalidade do mercado como um todo. Então, obviamente, a gente acaba tendo um hack aqui e ali por conta disso, majoritariamente voltado nas bridges, né, as bridges que são as estruturas de smart contracts que ligam uma blockchain à outra, elas acabam sendo um ponto de vulnerabilidade. Então, definitivamente o corpo de desenvolvedores vai ter que focar mais nisso, e isso, infelizmente, acaba dando um pouco de munição para órgãos reguladores, principalmente os norte-americanos, que vão bater nessa tecla no futuro, vão utilizar isso como munição para poder criticar cripto, para poder tentar colocar um pouco mais de controle estatal dentro do ecossistema cripto. Perfeito. E, por exemplo, a gente fala bastante sobre essas teses de finanças descentralizadas, alguns dos protocolos com maior potencial oferecido aí no mercado hoje para os investidores, mas a gente bate muito nessa tecla das bridges, desse intercâmbio entre blockchains, entre protocolos, que é a área de maior vulnerabilidade, como você bem mencionou, que é a área que é o maior alvo de hacks que a gente vê atualmente. Lembrando, a questão da Binance foi justamente por conta de uma bridge, a gente teve Solana, a gente teve outros protocolos sendo atacados justamente nesse intercâmbio de ativos entre as blockchains. Você acredita, por exemplo, para o investidor que está apostando em DeFi, esse é o maior risco que ele tem que observar hoje? São essa fragilidade de segurança? É o maior risco ali de não pegar muito a usabilidade? Quais são os principais pontos de atenção para quem está olhando para a DeFi com muito carinho? É realmente a segurança? É o que está aprendendo ali o valor desses ativos? Como que você está olhando agora? Como o pessoal da Quantitative Crypto está olhando mais para esses riscos do mercado de DeFi como um todo? A gente comentava sobre o bom desempenho no mercado de hoje, mas extrapolando aí um pouco para frente, esse é o maior risco que a gente vê hoje? Bem, é um dos maiores riscos, né? Eu acredito que existam 3 pontos principais no campo de DeFi hoje que os desenvolvedores, que os responsáveis por protocolos deverão lidar. O primeiro deles é, obviamente, a regulação por parte de órgãos norte-americanos, por parte de órgãos no mundo todo. Se esses criptoativos acabarem se tornando securities pela ótica da SEC, isso pode funcionar negativamente para o ecossistema DeFi. Isso pode tirar muito da mobilidade que DeFi traz, então a gente tem que ficar de olho nessa parte de regulamentação, a gente tem que ficar bem de olho nisso. A parte de segurança também é um aspecto muito importante, nós devemos prestar bastante atenção nas atividades dos desenvolvedores, em como eles estão se comportando com relação a novos exploits, com relação a novas vulnerabilidades, tanto na parte das blockchains, como na parte dos protocolos em específico. E
um dos drivers mais importantes também para uma destrava de valor em DeFi, na minha opinião, é a repaginação da user interface, né, da UX, porque hoje é bem difícil para usuários comuns, pessoas entre aspas leigas, utilizarem DeFi, interagirem com protocolos DeFi. Você pega, por exemplo, esses dias eu estava comentando com um amigo meu analista que a gente entrou justamente em Curve, que agora está tendo uma performance bem positiva. A gente entrou na página de Curve para poder usar e eu brinquei falando com você, cara, é um front que parece com um back, sabe? É algo bem assustador, uma página bem assustadora, uma parte de interação de usuário bem assustadora, principalmente para o usuário mais leigo que não tem muita experiência lidando com cripto. Então eu acredito que uma destrava de valor para a gente trazer mais uso, para a gente aumentar um pouco mais a adoção por parte de soluções em DeFi, é justamente a gente dar uma repaginada nessa user interface, nessa interface de usuário que cripto possui, principalmente DeFi. Perfeito. Era para ser ali o aplicativo do banco, era para ser o marketplace de ativos e acabou sendo ali aquela intranet tosca da empresa que você não consegue fazer um chamado para resolver alguma coisa com o pessoal do TI. Então tem essa dificuldade, esse UX design, né? O design focado na experiência do usuário. Então falta essa adaptabilidade, essa massificação da usabilidade desses ativos, desses protocolos, desses aplicativos, esses aplicativos descentralizados que a gente fala muito no mercado. Então esse é um ponto aí para os investidores ficarem com bastante atenção. 3 pontos que o senhor acabou de mencionar aí, para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo que está nos acompanhando, ficar ligado aí quando está falando de DeFi. João Galhardo, analista de criptomoedas e sócio da Quantity Cripto, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Crypto News. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo. Peço perdão aqui pelos atrasos, a gente teve uma coletiva que acabou mexendo aqui com a nossa programação, mas muito obrigado por ceder o seu tempo para falar com todo mundo aqui da BMC News e também com a nossa audiência. Eu que agradeço, muito obrigado para vocês aí, uma ótima tarde a todos. Maravilha. Vamos agora a algumas notícias sobre o mercado de criptoativos. A Mastercard Inc. lançou um serviço que permitirá aos consumidores comprar e vender ativos digitais por meio das suas contas bancárias, potencialmente abrindo caminho para milhares de empresas financeiras oferecerem negociação de criptomoedas pela primeira vez. O produto, chamado CryptoSource, começará nos Estados Unidos, Israel e Brasil no início do próximo ano por meio de um programa piloto, disse o presidente de Cibernética e Inteligência da Mastercard. Ele se recusou a dizer quais os bancos seriam os primeiros a participar. E o que se sabe é que a grande maioria dos bancos se esquivou de manter moedas virtuais para oferecer aos seus clientes de varejo por causa das preocupações regulatórias. A gente comentava isso há pouco aqui com o João. Essa preocupação com a regulação, ela se estende também para as instituições financeiras que não sabem se oferecem ou não esses produtos aos seus clientes. Mas como conta com milhares de parceiros bancários, o serviço da Mastercard pode ajudar as criptomoedas a obter uma adoção mais generalizada. A gente precisa desse movimento, esse dinheiro institucional, essas grandes instituições financeiras abraçarem o mercado de criptoativos. A gente já vê isso acontecendo há um bom tempo, mas tem que se massificar esses aplicativos, esses projetos, até as empresas de meios de pagamento têm que abraçar as criptoativos, a criptoeconomia, para que isso vá para frente, para que destrave valor, para que isso se massifique. E é uma das grandes dores do mercado hoje em dia. E o presidente executivo da Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, planeja vender cerca de 2% de suas participações na empresa no próximo ano para financiar pesquisas científicas, foi o que disse ele no Twitter. A Armstrong detém 16% da Coinbase e controla 59,5% de suas ações com direito a voto, de acordo com a declaração da empresa em 2022. Esse foi o Crypto News de hoje, claro, um oferecimento da Bybit para você que quer ter acesso a investimentos em criptoativos. É só pegar o seu celular, escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição, o que ficar mais cômodo para ti. Aí você entra lá no site da Bybit, abre a sua conta e começa a investir ainda hoje com segurança, claro, em criptoativos. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã, mas depois do intervalo tem mais fechamento do mercado com Débora Oliveira e o Top News.
BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! Fechamento do mercado, a gente tem o Ibovespa aqui, fechando o dia numa alta de 1,38% depois de 5 dias consecutivos de queda, acumulando queda inclusive na semana passada. A gente tem o Ibovespa nessa segunda voltando para o patamar positivo, 113.623 pontos, ainda tem um restinho do after aqui para acomodar algumas ações, mas aí no dólar futuro também uma queda de 0,57%, moeda americana aqui ficando no patamar dos 5,30%. Nas altas e baixas aqui no nosso monitor de mercado, opa, peraí que eu até fechei o monitor, me empolguei, até fechei o monitor ao invés de expandir ele. Olha só, a gente tem aqui, deixa eu só dividir aqui o telão para ficar mais fácil, aqui está por volume, bom, no volume negociado dá para entender exatamente, né, quem que deu um suporte melhor para esse Bovespa, Vale, Bancões aqui aparecendo, né, no volume de negociação, mas CVC foi que liderou realmente as altas, uma alta de 9,18% por enquanto. A gente tem também outras companhias do setor de aéreas, ali Azul e Gol aparecendo no patamar positivo. MRV, mais de 11% de queda. Tem aqui a questão dos dados operacionais, que eu falei para vocês mais cedo, né? A gente vai conversar sobre esse fechamento do mercado com a Cris Fenster-Seifer, ela que é analista de investimentos da Invest10. Ela já está aqui para poder conversar com a gente. Cris, seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação. Opa, eu não estou conseguindo ouvir a Cris. Cris, eu acho que você mutou aí o seu... Dá uma olhadinha. Agora eu estou te ouvindo. Perfeito, agora estou te ouvindo. Vamos falar um pouco aqui sobre esse fechamento do mercado, Cris, entender um pouco essa movimentação. Como eu vinha dizendo, a gente teve aí 5 dias seguidos, né, de queda. O Bovespa acumulando queda, inclusive, na semana passada. Hoje tem aí esse alívio, inclusive, já com o efeito ali de temporada de balanço, por exemplo, é o caso da MRV, começando a falar pelas quedas, né? Esse número operacional aqui de MRV que não agradou muito, uma queda de mais de 11%, mesmo com ajuste ali do Casa Verde e Amarelo, ou seja, no setor, se a gente for olhar no setor como um todo, né, não só diretamente no papel, você está mais otimista para essa temporada de balanço, de resultados, ou você acredita que a gente deve ver aí nos próximos pregões mais pares ali do setor de construção aparecendo no negativo? Algumas empresas de construção já começaram a divulgar suas prévias operacionais. Eu acredito que a gente deve começar a ver, sim, uma desaceleração de alguns players. Isso porque o ano passado a gente estava com a taxa de juros a 2%, e agora a gente está com essa taxa de juros bem alta, em cerca de 14%, 15%, quase 14%. Então, o que a gente vê provavelmente vai ser uma desaceleração, principalmente naquelas empresas que não são beneficiadas por programas específicos, como é o caso do Minha Casa Verde e Amarela. Então, o destaque hoje negativo foi a MRV. A empresa divulgou um consumo de caixa muito alto, muito acima, quase o dobro do que os analistas estavam estimando. E a MRV foi impactada especificamente também por um consumo de caixa maior nas atividades no exterior. Ela que conseguiu montar uma operação forte nos Estados Unidos, mas agora começa a sentir os efeitos de um mercado americano também em baixa,
A gente sabe que os juros nos Estados Unidos começaram a subir, eles estão no meio de um ajuste de juros, e agora a operação da MRV nos Estados Unidos não tem como escapar de um mercado bem pior lá nos Estados Unidos por conta dessa alta de juros. Então, eu acho que foi uma combinação, nesse caso da MRV, de uma Selic mais alta aqui no Brasil, afetando os negócios, e também do mercado americano aí mais fraco em um bom período. A gente está vendo uma desaceleração forte, tanto nas vendas de imóveis nos Estados Unidos, como até mesmo a gente já vê queda de preço em algumas unidades nos Estados Unidos por conta dos mortgages. A gente está vendo financiamentos nos Estados Unidos chegarem a mais de 5%, 6% ao ano, o que já é bastante alto, e isso pesa muito na parcela que esses consumidores estavam pagando pelas suas moradias, pelo seu financiamento por lá. Então, apesar de ter sido uma entrada bem sucedida no mercado americano, agora a MRV está pegando essa virada de ciclo com a alta dos juros por lá. Agora, é interessante reparar também que eu não espero o mesmo comportamento de todas as empresas. Como eu mencionei, algumas empresas acabam operando em mercados específicos, e aí aqui eu trago, por exemplo, uma comparação. A MRV também opera no Minha Casa Verde e Amarela, mas ela tem esses outros segmentos, como eu citei, dos Estados Unidos, enquanto que, por exemplo, a gente tem uma Cury que divulgou também recentemente suas prévias operacionais e gerou 60 milhões de caixa. Então, enquanto a notícia negativa para o mercado que fez a MRV cair hoje foi esse consumo de caixa de mais de 1 bilhão, o dobro do que era estimado por alguns analistas, a gente teve a Cury gerando caixa, 60 milhões de caixa divulgados na semana passada. Qual é a diferença? Aqui a Cury é uma empresa que atua unicamente no mercado da Minha Casa Minha Vida, hoje chamado de Minha Casa Verde e Amarela, que são as unidades voltadas para rendas inferiores, aí, imóveis de cerca de 250, 260 mil reais. E essas unidades desse programa habitacional não tiveram o impacto dessa alta de juros. Pelo contrário, enquanto a Selic subiu no Brasil, a gente teve mais incentivos para esse programa habitacional, a taxa de juros até foi reduzida nos últimos meses, e o preço dos imóveis que cabem, né, que são contemplados por essas faixas do Minha Casa Verde e Amarela, foi aumentada para como uma correção pela inflação. Então, dado que a inflação subiu muito, a faixa de preço de imóveis que entra nesse programa habitacional subiu. Então, empresas que estão atendendo a esse tipo de empreendimento imobiliário, eu acredito que ainda possam ter bons números, boas vendas, boa geração de caixa. Agora, sem dúvida, empresas imobiliárias que não pegam esse nicho, que têm taxas subsidiadas do Minha Casa Verde e Amarela e que são impactadas pela alta da Selic aqui, dos financiamentos convencionais, que acabam seguindo a Selic, alguns seguem o IPCA também, ou então, no caso da MRV, também com operações no exterior prejudicadas pela alta de juros por lá, dos financiamentos, devem ter uma desaceleração, sim, nos próximos resultados, na minha opinião. Perfeito, Cris. Ótima avaliação desse cenário aí do setor de construção. Agora, olhando um pouco para as altas, Aéreas e Turismo aparecendo aqui nesses destaques do dia, né, nessas altas, liderando inclusive CVC. A gente teve aquela notícia desse programa aí de pontuação que a companhia está lançando, mas não dá para poder a gente desconsiderar também essa queda do dólar que a gente viu acontecer nessa segunda-feira. Dólar futuro agora 0,75, ficando aí no patamar de 5,30, né? A gente tem também o dólar à vista também fechando numa queda. E aí a gente também teve na Gol, na semana passada, esse anúncio ali de que eles realmente nos resultados não viriam tão interessantes, já também deram uma prévia ali de que perderiam o valor, né, das ações diante desse terceiro trimestre da companhia. Nessa situação, o dólar é o que poderia justificar pontualmente essa alta, porque se a gente for falar de resultados, as aéreas ali ainda estão capengando, ainda estão tentando engatinhar pós-pandemia, né? Sim, eu acho que o que ajudou hoje as aéreas primeiro que a gente teve, em geral, tirando a questão das construtoras ali, da MRV que divulgou sua prévia operacional, em geral, hoje foi um pregão positivo para as ações de crescimento,
até mesmo as techs, as empresas de consumo. A gente teve lá fora uma visão um pouco mais otimista hoje do mercado e, por conta disso, também um dólar caindo frente ao real. E aí, eu acho que no caso das aéreas, a gente teve três fatores, aí, três vetores que ajudaram elas no dia de hoje. Primeiro, como você bem mencionou, o dólar caindo frente ao real, dado que os custos das aéreas, boa parte, são combustíveis, e aí a gente tem o preço do petróleo e o câmbio impactando. Hoje a gente teve o petróleo no finalzinho do dia virando para uma queda, então um petróleo caindo, com um dólar caindo, ajudam duplamente as empresas aéreas, e a gente teve também um pregão mais voltado aí para ações de beta mais alto, de crescimento, onde as techs se deram bem, as empresas de varejo também se deram bem, e aí as empresas aéreas são empresas que têm um beta bem alto aí e andam melhor nesses momentos de melhor humor do mercado. E, por fim, a gente tem dados, e aí não só hoje, mas que o fluxo de demanda por viagens tem crescido bastante no mundo. Então, eu acho que isso também é mais a longo prazo, né? Não só no pregão de hoje, algo que os investidores têm acompanhado, que é depois do pior da pandemia ter passado, o fluxo aéreo recuperando bem fortemente, apesar aí dos rumores e dos medos de uma recessão global. Agora, Cris, vamos falar um pouquinho de Ambipar, né? Que eu sei que você manda muito aí na companhia, no papel. Atualmente aqui no Brasil, né, segundo o comunicado da companhia, a reciclagem de vidro ainda é pouco relevante, né, com muitas oportunidades de crescimento, assim como também no mercado mundial, né, que apresenta uma escassez de acesso a vidros reciclados. Essa compra pode significar que é um bom momento para poder investir na Ambipar? Qual a intenção deles em fazerem essa compra? Bom, a Ambipar já vem há um bom tempo nessa estratégia de consolidar o mercado. Ela já anunciou inúmeras, mais de 30 aquisições nas suas duas áreas de negócio. Basicamente, ela opera numa área que é atendimento de emergências, onde muitas emergências, inclusive com impactos ambientais, por exemplo, um derramamento de óleo, algo assim. E ela é multimodal, ou seja, ela atende a todos os modais. E nesse segmento de atendimento a emergências, ela vem consolidando o mercado, comprando bases, onde ela fica mais próxima do atendimento dessas emergências e internacionalizando. Então, ela comprou muitas bases na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, e vem crescendo via aquisições desse tipo. E o outro segmento que a Ambipar atende, também ligado mais ainda à questão ambiental, é o de tratamento de resíduos. E aí ela vem adquirindo empresas também de vários tipos, de reciclagem, de tratamento de resíduos industriais, de diferentes segmentos de atividade. E aí, como você citou, tem a questão da reciclagem do vidro. Mas não só isso, né? Ela comprou empresas de vários itens de reciclagem de papéis, empresas que atuam também na venda, na geração e venda de crédito de carbono. Então, ela vai fechando, né, os gaps por meio de aquisições. E ela é, sem dúvida, na minha opinião, o maior player ESG do Brasil aqui, né, aquela sigla de governança social, ambiental, corporativa, por conta justamente dessa sua dupla atuação, tanto nas emergências quanto nos resíduos. E aí, essa é mais uma aquisição, ela vem sendo muito intensiva em crescimento, crescendo mais de 200% aí no ano a ano, quando a gente compara, fazendo esse tipo de aquisição. Então, ela compra outras empresas que atuam na cadeia de reciclagem, de tratamento de resíduos, de vidro, de papel, de metais, enfim, inúmeros resíduos industriais, e com isso ela vai oferecendo essas soluções para os atuais clientes, que são empresas, e também adquirindo novos clientes com essas aquisições que ela faz e ampliando a sua capacidade de tratamento de resíduos. Eu acho que esse é um segmento que está crescendo muito no Brasil e no mundo, mas ainda é muito pequeno e é algo que não tem volta, né? Assim, tratamento de resíduos, ESG,
A gente viu esse assunto ser deixado um pouquinho de lado agora com as taxas de juros e com rumores de crise. Quando o juros estava mais baixo, esse assunto estava mais em voga, mas de qualquer maneira eu acho que é um caminho sem volta, né? Cada vez mais a preocupação ambiental com o tratamento de resíduos vai crescer, o mercado de crédito de carbono tende a se desenvolver, até mesmo empresas do agronegócio estão estudando a questão de como vender áreas que são conservadas, por exemplo, créditos de carbono com base nisso. Então, assim, é um mercado que vai crescer muito, na minha opinião, e a Ambipar eu acho que é a empresa mais bem posicionada nesse mercado de ESG, e essa aquisição é mais uma das que ela está fazendo para dominar mesmo esse mercado de tratamento de resíduos. Perfeito, Cris, uma ótima explicação sobre o case, muito obrigada mesmo pela tua participação, principalmente aqui nesse fechamento do mercado. Quero sempre contar com a sua participação aqui mais vezes, tá? Até uma próxima. É só chamar, até mais. Até mais, tchau, tchau. E é isso aí, a gente vai seguindo aqui na nossa programação. Eu, tô de olho em vocês que estão aqui, hein, com a gente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perca tempo. Eu já comecei aqui essa edição, aliás, agradecendo a audiência de todos vocês, agradecendo a quem nos ajudou a bater a nossa meta de 400 mil inscritos. Mas eu já atualizo vocês que a nossa meta agora, quando a gente bate meta, a gente dobra a meta. No nosso caso, não dobramos, mas agora é 100 mil inscritos. E aí eu continuo aqui com a sua participação conosco, claro, com o seu apoio, para que a gente continue levando esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então, se inscreva no nosso canal. Eu vou para um rápido intervalo, que é para você conferir se você está inscrito, eu volto já. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, vamos agora às notícias internacionais, gente. Um prédio de apartamentos na cidade russa de Iyeisk pegou fogo logo após a queda de um avião na noite dessa segunda-feira no horário local. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que a aeronave em questão era um caça militar multiuso Su-34. Os militares acrescentaram que o avião caiu logo após decolar de um aeródromo local para voo de treinamento, do exército russo. Os pilotos do jato ejetaram em segurança e, de acordo com um relatório, um dos motores do avião pegou fogo logo após a decolagem. Foi o que disse, então, o Ministério da Defesa lá da Rússia. E aí, esse vídeo aí, que a gente acompanha agora, inclusive, que a gente está vendo, é possível ver a destruição de algum desses apartamentos. Ali, na sequência, a gente vê também os pilotos que conseguiram ejetar e sair ileso nessa situação, nesse acidente. Mas vários apartamentos, vários andares envoltos, ficaram em chamas. Aí a gente tem uma imagem de alguém que estava passando na rua e é possível ver o fogo ali já, tomando conta de parte ali da edificação. Lembrando que esse era um prédio residencial, um prédio que tinha vários de apartamentos, muitas pessoas moravam por ali. Portanto, a gente não consegue ter, ainda não é conhecido, não foi confirmado o número de vítimas, ainda é desconhecido. Nenhuma mídia internacional russa confirmou nada em relação a vítimas que possivelmente estivessem nesses apartamentos. O governador da região disse que o serviço de emergência local e também regional foram enviados, e a TASS, que é a Agência de Notícia Internacional, informou que, de acordo com autoridades, pelo menos 15 apartamentos foram danificados. Iyeisk, que fica no sul da Rússia, é uma cidade portuária que fica localizada do outro lado do Mar de Azov, na cidade onde fica a cidade de Mariupol. Bom, agora falando sobre os bombardeios na região da Ucrânia, em Kiev. Já é noite na capital ucraniana e a Rússia voltou a atacar áreas civis de Kiev com 28 drones kamikaze. Tem um vídeo em que a gente pode ver a defesa antiaérea ucraniana abrindo fogo. Vamos ouvir. Essas explosões estão repercutindo na mídia ucraniana. O governador de Kiev, ele disse, já pediu para que moradores da região fiquem em seus abrigos. Também confirmou que a defesa aérea então ucraniana já está em ação. Já para o prefeito da cidade, o objetivo da Rússia é destruir toda a infraestrutura da Ucrânia e deixar as pessoas sem eletricidade para morrerem de frio. Enquanto isso, em Zaporídia, a usina nuclear foi desconectada temporariamente da rede elétrica após novos bombardeios russos, isso para poder evitar uma catástrofe nuclear. Bom, e a gente vai encerrando aqui o Top News, esse fechamento do mercado. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência de todos vocês, isso é muito importante para nós. Eu gosto sempre de frisar isso, porque se não fossem vocês, aí a gente não estaria aqui fazendo esse trabalho com tanto amor e carinho. Tá? Muito obrigada, então, investimento...